E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, retomamos aqui para finalizar, né, nosso conteúdo sobre formação territorial do Brasil, desde o momento do descobrimento, né, até os seus ciclos econômicos. Então, na última aula a gente falou sobre os ciclos econômicos, principalmente o ciclo da cana e o ciclo da mineração. Foram dois ciclos econômicos extremamente importantes para o desenvolvimento territorial do Brasil, para a sua formação como nação também. Nós vimos que cada um daqueles dois ciclos teve uma importância crucial, ambos fortemente no período colonial brasileiro e também no primeiro reinado. Né? O primeiro reinado, que vocês estudam em história, ele é aquele momento onde o Brasil se torna independente e tem no seu primeiro reinado, no seu primeiro imperador, a figura de Dom Pedro I, né? Após sua independência em 1822. E vai durar aí até o retorno de Dom Pedro I a Portugal e a sua deixada no trono brasileiro do seu filho, o Dom Pedro II, que fará o segundo reinado, né? Então, outro ciclo econômico extremamente importante, decisivo na formação territorial do Brasil e que tem grandes reflexos na sociedade atual, principalmente na nossa sociedade urbana e industrial, é o ciclo do café, o ciclo da cafeicultura, né, que é o que nós vamos estudar hoje, beleza? Então, aqui para a gente abrir o nosso tema, nós temos uma tela do pintor, né, artista plástico brasileiro Cândido Portinari, um dos maiores artistas plásticos do mundo, e ele é brasileiro, né, e pinta muito da cena cultural brasileira de sua época. E essa é uma tela de 1935, chamada O Café, mostrando aí um pouco da dinâmica da produção cafeira do Brasil no início do século XX. Então nós vamos ver que o ciclo do café ele é extremamente importante para o desenvolvimento do país. Nós temos que lembrar que momento realmente o café se introduz como elemento-chave da nossa produção agrícola. Lembrem que sempre o Brasil, historicamente, ele vai ser grande na produção agrícola, né? Hoje em dia se fala muito o Brasil, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é tech, enfim, sempre foi. Isso não é uma novidade, não é um prêmio da soja. Quando o Brasil era o maior extrator de pau-brasil do mundo, né, nós éramos o primeiro. Depois fomos os primeiros na produção de cana, nas grandes plantations, né, principalmente no Nordeste e Sudeste brasileiro, sempre vendendo para o mercado externo. Depois fomos grandes na extração de minérios, maiores também do planeta para a época. E seremos, né, como veremos agora, somos ainda em grande parte um grande produtor de café. Então o setor agro, né, agrícola, o setor primário da economia brasileira, ele sempre foi forte, sempre foi um carro-chefe do nosso desenvolvimento econômico. Então não é uma coisa de hoje, né? Hoje é a soja, hoje é o milho, hoje é o arroz, o feijão, a carne. Sempre foi assim. Apenas os gêneros produzidos é que vão se alterando conforme as demandas do mercado, tá? Então o café, ele é um elemento crucial porque ele marca o início de uma nova era, digamos assim, para a história brasileira e também para a formação do território brasileiro. Nós vamos ter, por exemplo, e aí não tem como a gente falar disso sem contar um pouco da história do Brasil, nós vamos ter alguns elementos históricos importantes. Nós vamos ter, por exemplo, após a independência do Brasil, em 1822, uma grande luta abolicionista, constante em território americano, né? Não só aqui na América do Sul, mas vinda também da América do Norte. E um dos pontos-chave para desenvolver a cultura do café no Brasil, um pouco diferente de como foi com a cana, por exemplo, será a sua mão de obra. Então nós vamos ter um ano marcante para a história do Brasil, não só do Brasil, mas para a história do mundo, que é o ano de 1888, que é o ano da abolição da escravatura, né? O Brasil já vinha numa marcha constante preparando seu momento de abolição da escravatura, por conta das pressões internacionais que se faziam ao Brasil, por ser o último país do mundo a abolir a escravidão. Como o Brasil tinha se tornado independente através de um processo de rompimento com Portugal, e Portugal tinha dívidas históricas com a Inglaterra, o Brasil, por conseguinte, vai herdar um monte dessa dívida portuguesa feita com os ingleses. E os ingleses já viviam, né, no final do século XIX, meados para o final do século XIX, o auge da sua primeira revolução industrial, ou seja, um mercado produtor manufatureiro industrial gigantesco,
com uma larga produção que precisavam ser consumidos mundo afora. O Brasil tinha uma grande população, tinha uma boa economia, porém, grande parte de sua população não consumia gêneros manufaturados, nem tampouco pré-industrializados, vindos da Europa, porque em sua maioria eram escravos. E escravo não ganha dinheiro, não junta dinheiro, consequentemente, não compra, não consome. Então, isso não era interessante para o principal parceiro econômico do Brasil na época, que era a Inglaterra.